Bom dia, hoje iremos falar sobre a doença de Huntington. A doença de Huntington é uma condição neurodegenerativa hereditária, ou seja, uma doença herdada dos pais para os filhos e degenera, ou seja, afeta principalmente os neurônios. A classificação dessa doença é uma doença autossômica dominante, ou seja, se um dos pais tem um gene mutador, há 50% de chance da transmissão. A importância levada a essa doença é que afeta o cérebro, levando a problemas motores, cognitivos e psiquiátricos progressivos. As causas é pela mutação do gene HTT, localizado no cromossomo 4. A mutação provoca a produção anormal da proteína cognitiva, que em excesso leva à morte dos neurônios. A transmissão ocorre de pais para filhos, dito anteriormente, e quanto maior o número de repetições CAG no gene HTT, mais cedo a doença se manifesta. Os principais sintomas são os motores, cognitivos e psiquiátricos. Os motores é que os movimentos involuntários começam a descoordenar, ou seja, aumenta a dificuldade para o indivíduo andar e falar. O cognitivo é a perda de memória, dificuldades de raciocínio e planejamento. O psiquiátricos é a principal, que é a irritabilidade, depressão, ansiedade e, em alguns casos, até mesmo a psicose. As manifestações normalmente é entre 30 a 50 anos, mas pode surgir antes, causando a chamada Huntington juvenil. Para saber se o indivíduo tem o diagnóstico da doença, é necessário fazer teste genético para ver se a mutação do gene é HTT, é necessário fazer exames neurológicos, porque avaliam os sintomas motores cognitivos, e o histórico familiar, que é essencial para a suspeita clínica. Infelizmente, não há cura a essa doença. Porém, há tratamentos para aliviar os sintomas, como por exemplo os medicamentos, para reduzir os movimentos involuntários, assim, tendo a estabilização do humor e tratamento à depressão. Também há as terapias ocupacionais, fisioterapia e acompanhamento psicológico. E há diversos estudos em andamento sobre terapia genética e inibição da huntingtina anormal. Curiosidades e informações relevantes. A aparição em House, MD, durante o seriado de um grande sucesso mundial, Dr. House, a personagem Amy Hadley, uma das substitutas da antiga equipe de House, apelidada e grande parte da série chamada de 13, sofria da doença, não só ela, mas também seu irmão, que já estava em um estado mais avançado da doença. Ao decorrer da série, é possível ver o medo dela em perder o controle do próprio corpo e sofrer com a demência, além de sintomas físicos, como a própria tremedeira na mão em grande parte da série. Algumas famílias optam por diagnósticos pré-implementacional, escolhendo embriões sem a mutação para evitar a transmissão da doença. Conclusão: a doença de Huntington é uma condição rara, grave, progressiva e sem cura, que afeta a mobilidade, cognição e comportamento do indivíduo portador da doença. No entanto, o conhecimento sobre a doença é essencial para o diagnóstico precoce e suporte adequado.